Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Um verso fundamental quando se estuda a Bíblia, porque toda a Escritura inspirada por Deus é útil, é inspirada por Deus e é útil. Ensino, repreensão, correção, educação. E aqui tem uma expressão que pode incomodar alguns, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Não existe perfeição, não é esta perfeição que está dizendo aqui. Perceba bem o texto, habilitado para toda boa obra. Não é? Esse é o nível de perfeição. Habilitado para toda boa obra. É aquele que tem o dom apropriado para o trabalho que a missão exige. É isto. Não é o perfeito impecável. É uma capacidade para o serviço. Essa é a perfeição. Mas a Escritura é inspirada. Hoje nós estamos vivendo momentos assim bem complicados, porque há vários bons pregadores aí de várias denominações que já estão abraçando a ideia da metanarrativa. Que isso significa você ler um texto e dizer se esse texto está correto ou não, e dar uma nova interpretação. É a ideia de dar novas interpretações para a palavra de Deus. Quer dizer, eu preciso dar uma interpretação nova. Eu não vou citar alguns exemplos aqui porque não vai dar tempo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A interpretação da Bíblia é feita por ela mesma. Uma chave bíblica e ler a Bíblia com uma chave bíblica é suficiente para a gente descobrir as grandes verdades. Se você tiver um livro de história, então você confirma essas verdades. Um bom compêndio de história antiga, história de diversos reinos daquela época. Então, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Não é? Homens santos falaram da parte de Deus. Essa é a palavra de Deus maravilhosa que a gente estuda aqui um capítulo por dia. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da Rede Novo Tempo. E nós temos um prazer muito grande de poder acompanhar você, e você nos acompanhar através das mídias sociais, do YouTube. Olha, se você não está inscrito, vai lá se inscrever, né? Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Compartilhe o canal, compartilhe o link do canal com seus amigos, suas redes, não é? Se inscreva no canal. Estamos também no NT Play, que é uma excelente oportunidade para você ver outros programas além daqueles que você já vê na TV. Estamos no Deezer, no Spotify, com o programa Reavivados, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o 16 de Isaías, né? Aliás, é o 15 de Isaías. Nós vamos falar sobre Moabe. Nós temos uma gratidão e temos que mencionar isso sempre, porque anjos da esperança são as pessoas que nos apoiam com suas doações para que a gente pregue em português e espanhol para todo mundo, através do rádio, da TV, das mídias sociais. Essas são incríveis. Nosso pessoal aqui é incrível. Tem esses dons que eu mencionei aqui, né, para o serviço de Deus. Que coisa maravilhosa e linda. Não é? E se você quiser se tornar um anjo da esperança, aqui está um número de WhatsApp para você mandar uma mensagem, nós vamos lhe dar todas as orientações, tá bom? E falando nisso, aqui está uma revista que é oferecida gratuitamente, ela vai pelo correio. Basta pedir para esse outro número de WhatsApp aqui, aí você vai receber essa revista. É do Michelson, que tem uma capacidade incrível de entender esse assunto. Ele compartilha com a gente a origem de tudo, de onde viemos. É muito importante a gente buscar assuntos como este aqui, balizados na Bíblia Sagrada, porque todas as revistas aqui são baseadas na Bíblia Sagrada. Cursos bíblicos, profecias sobre saúde, sobre família, saúde emocional, é incrível, infantil,
não é? Sobre mulheres, sobre oração, é uma gama de material gratuito que a gente tem aqui. Neste outro WhatsApp você pede a revista A Origem de Tudo, tá bom? Nós vamos para o intervalo, agora na TV nós temos esse intervalo, no YouTube não, e ao voltarmos vamos dar uma passada aqui nesse capítulo 15, que vai falar sobre a queda, a profecia contra Moabe. Então não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, já voltamos com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Privilégio grande estudarmos juntos um capítulo por dia. Assim não fica pesado, esse é um programa da Igreja Adventista, já é a terceira vez que a gente estuda a Bíblia desta maneira e vale a pena a gente ter um sistema para estudar a Palavra de Deus. Você pode ter outro sistema, mas esse é um sistema bastante eficaz, né? Não dá para esquecer. Um capítulo por dia na sequência, não tem muito o que fazer. Só anota o capítulo, pronto, você já tem aí o seu método para estudar a Palavra de Deus. Bom, nós vimos Babilônia, grande Babilônia, né? Símbolo de pecado, depois ela se torna um símbolo de pecado. A destruição de Babilônia pelos medos, foi gradual e, por último, virou uma porção de pedras e deserto, como diz a palavra de Deus. Vimos ontem, a Síria que foi usada por Deus em várias situações e ela tinha prazer muito grande de destruir pequenos reinos, pequenas cidades. Ia com um exército enorme para conquistar território, para criar terror. Deus usou a Síria para disciplinar o seu povo, né? E usou a Síria também para outros momentos, né? Contra a Filístia, contra Moabe, aqui nós vamos ver também, contra os moabitas. Então foi um instrumento que Deus usou, mas ela também teve a sua sentença, né? Capítulo 15 começa com essa expressão que eu mencionei aí há uns dias atrás, sentença contra Moabe. Foi julgado e chegaram a um veredito, essa é a sentença. Quem era Moabe? Moabe, você se lembra? Na história, era filho de Ló, né? Filho de Ló com a sua filha. É um filho incestuoso, né? Depois de eles saírem de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhar para trás e virar uma estátua de sal, as filhas combinaram de embebedar o pai e dormir uma noite com ele, cada uma delas, para que pudessem ter filhos. E os 2 filhos foram terríveis, né? E um deles foi Moabe. E eram declarados inimigos do povo de Deus. Ló também pertencia, não é? Ele era sobrinho de Abraão, também pertencia, mas a sua descendência foi completamente errada. Os caminhos tortuosos de Moabe, especialmente, Amon e Moabe, e eles dificultaram o que puderam a saída do povo no Egito, passar pelas propriedades deles, assim, fizeram tudo, foram um espinho na carne, assim como os filisteus do povo de Deus. Sentença contra Moabe, certamente numa noite foi assolada Ar, um dia, e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe, Ar, uma cidade, Kir de Moabe também, e ela está destruída. A destruição dos assírios, bastante séria. E o que fazia o povo, enquanto a destruição estava correndo e tal, o verso 2 diz assim, sobe-se ao templo e a Dibon, correram para os seus deuses, aos altos, né? Eles adoravam os deuses nos altos, debaixo de árvores, em totens,
e onde havia relações íntimas com os sacerdotes, com as sacerdotisas. Ali era uma religião absurda, né? Uma adoração absurda. O que eles faziam? Foram para o templo para pedir para os deuses deles, eles estavam chorando, foram para chorar, né? E pedir aos deuses deles que os livrassem, aos deuses falsos. Lá atrás, Ló, que acreditava em Deus, teve filhos incestuosos que se desvirtuaram totalmente dos planos de Deus. Perseguiram. A ideia foi diabólica, né? Das filhas dormirem com o pai para terem descendência. Foi diabólica essa ideia, né? Horrível, inimaginável. Eles iam para lá e todas as cabeças se tornavam calvas e toda a barba era raspada. Eles se cingiam de pano de saco nas ruas e nos seus terraços, nas suas praças, andavam todos uivando e chorando abundantemente. O que a guerra trouxe para eles, né? Um reino que lutava sem discriminação, que era impiedoso, agora está sendo tratado por um outro reino que é impiedoso também. E Deus usou a Síria para levar a sentença para uma porção de nações. E aqui esse era o estado deles, né? Ao invés de buscar ajuda em Judá, né? Eles acabavam se afastando, né? Tamanho era o ódio deles, né? Como a gente vai buscar ajuda para ajudar? Eles foram para o sul para se esconderem por ali. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão a Zoar. Zoar é um local, né, ao sul. Novilha de 3 anos vão chorando pela subida de Luíte no caminho de Oronaim, levantando gritos de desespero. Porque uma coisa acontecia, quando uma nação ia subjugar a outra, eles faziam de tudo, né? Cercavam e tal, e eles cortavam o fornecimento de água. Por isso que o fornecimento de água deveria estar dentro, ou foi feito um aqueduto por Ezequias, aí, um grande rei, até hoje existe, mas eles cortavam a água, cortavam a entrada de alimentos. E a nação que estava lá dentro das suas muralhas acabava morrendo aos poucos. Há histórias aí bíblicas de que mães comiam seus filhos, não havia mais nenhum animal na cidade. Então eles começavam a comer os filhos, os mais velhos, e imagine a situação terrível. E esse era o cerco, né, chamado de cerco. E aqui diz que as águas do Ninrim desapareceram, então secou o pasto, acabava a erva e já não havia verdura alguma, pelo que o que pouparam, o que ganharam e depositaram eles mesmos, levam para além das torrentes dos salgueiros. Pranto rodeia os limites de Moabe. Pranto, porque a água, aqui vem, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue. Tamanha era a matança, tamanha era a desgraça sobre este povo, pois ainda acrescentarei leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Como eu já expliquei para você anteriormente, a Bíblia não foi escrita em capítulos. Então aqui nós temos um capítulo que vai para o 16, mas na realidade é a mesma mensagem do capítulo 15, quando vai contando essa história, a fuga para o sul, não é? A soberba, e aí vai até o 17 aqui, vai explicando até bem mais. Mas é bem interessante, né? Como tão perto do povo de Deus, Moabe pôde se afastar tanto da vontade de Deus e criar para si um sistema religioso. É muito fácil isso, muito fácil. A gente constantemente encontra pessoas que foram cristãs, assíduas,
que se desenvolviam, que participavam, mas de repente elas começam a se afastar de Deus. O fato de nos afastarmos de Deus, como Moabe aqui mesmo, nos afastarmos de Deus cria uma porta para a gente criar uma própria religião, criar um próprio Deus que vai ter as características da minha vontade. Sabe quando a gente conversa hoje assim, e diz assim, não, eu acho que Deus não vai fazer isso, não. Acho que Deus não pensa assim. Deus é muito mais amor. A gente prega, às vezes, um Deus que é muito conivente e é fácil. Você se afasta de Deus, esse lugar vai ser ocupado pelas suas próprias ideias. E se você se afasta de Deus e esse vazio é ocupado pelas suas próprias ideias ou sugestões satânicas, você vai se afastar mais ainda de Deus. Ao ponto de, assim como Moabe, fazer uma competição contra Deus. De ter um sistema religioso, de ter deuses. Hoje acontece a mesma coisa com a gente. A gente tem uma porção de deuses na vida. Basta nos afastarmos. Há aqueles que buscam os deuses nos esportes, né? Seus deuses, paixão. A expressão paixão nacional, né? Para cerveja e paixão nacional para o futebol. Parece que é só esse esporte que existe no Brasil, né? Mas a paixão. E eu acabo substituindo aquele vazio que há no meu coração, substituindo male male, como dizia minha avó, por um esporte, por um prazer, pela busca da riqueza. Eu vou fazer o meu Deus. Isso daí é matemático. Ele não ocupa o lugar, eu faço o meu. Então, não, mas a pessoa é boa, se afastou de Deus, mas eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, eu estou bem. Não, isso não é o que leva à salvação. O que leva à salvação é uma comunhão íntima com Deus e permitir que Ele seja o Senhor da vida. Moabe nunca permitiu que o Senhor fosse o maior na sua vida, ocupasse o primeiro lugar no seu coração. Por isso essa soberba, por isso essa arrogância. Era arrogância mesmo. Dizer que o povo de Israel que estava fugindo não podia passar no seu terreno, mesmo que pagasse, mesmo que não pegasse nada. É um momento de desespero, um momento de ajuda, eles precisavam de ajuda, mas o coração duro, empedernido, porque Moabe se afastou de Deus e criou o seu próprio sistema religioso. Aconteceu assim também quando, depois que Salomão morre, o Reino do Norte fez o seu próprio sistema religioso. Contratou sacerdotes, treinou sacerdotes para que pudessem adorar um bezerro de ouro ali grande, um touro de ouro no sul e outro touro de ouro no norte. Ninguém sai, vamos adorar esses deuses aqui. É fácil substituir esta ausência de Deus na vida, porque o nosso coração é enganoso, porque a gente é pecador. É fácil, é muito fácil. Eu gostaria de orar com você agora. Se você está passando um momento difícil na vida espiritual, se você está fazendo escolhas sem colocar Deus na frente, essas escolhas vão levar você cada vez mais longe de Deus. Então é hora de parar. É hora de parar e voltar. Voltar e buscar ao Senhor em primeiro lugar na vida. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos pela vida, pela paz que a gente tem no coração. E essa paz vem do Senhor. Nós te agradecemos pelas lições do passado. Povos como os moabitas, que foram tão injustos, que foram tão duros, que foram tão insensíveis, orgulhosos, mas foram assim porque se afastaram da presença do Deus verdadeiro. Se afastaram. Então que não ocorra conosco aquilo que ocorreu com os moabitas, se afastar do Senhor e criar o nosso próprio sistema do certo e errado, nossa própria leitura da Bíblia, interpretação, mas que a gente possa usar tudo aquilo que o Senhor deixou, a Bíblia, a oração, para enaltecer o Teu nome santo.
Abençoa-nos, Senhor, a fazermos as melhores escolhas. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã a continuação de Moabe. Ainda não acabou, amanhã é a súplica de Moabe. Espero você. No capítulo 15 do livro de Isaías, encontramos uma sentença contra o rei dos Moabitas, um povo que estava frequentemente em conflito com seus vizinhos israelitas a oeste. O verso 2 cita a capital do reino em um contexto de humilhação. Sobe-se ao templo e a Dibom, aos altos para chorar. Nos montes Nebo e Medeba lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. O verso 2 cita o nome de um lugar chamado Dibom. Neste lugar, um missionário alemão chamado F. A. Klein encontrou em 1868 uma pedra de basalto, com uma inscrição sobre Mesa, rei de Moabe, datada em aproximadamente por volta de 830 a.C. A pedra é conhecida como Pedra Moabita ou Estrela de Mecha. Narra uma luta entre os Moabitas e os israelitas quando Mecha revoltou-se depois de prestar vassalagem por 40 anos. Comemorando então a suposta libertação, o rei Mecha erigiu a Pedra Moabita em homenagem a seu deus Quemós. A Pedra Moabita é um dos mais importantes achados arqueológicos para o estudo da Bíblia, pois nela encontramos a mais antiga menção escrita sobre o povo de Israel. Ela confirma o nome de locais e de cidades moabitas mencionadas no texto bíblico como Atarote e Nebo, Aroer, Vale de Arnon, Planalto de Medeba, Dibom, entre outros. Outro aspecto importante é que, dentre as 34 linhas que compõem o documento, na 18ª encontramos a mais antiga referência ao nome original do Deus do Antigo Testamento. No texto, o rei Mecha declara: Tomei dali, de Nebo, os vasos de Iavé, arrastando-os perante Quemós. O nome pessoal de Deus, conhecido pelo tetagrama sagrado YHWH, aparece quase 7.000 vezes no Antigo Testamento. É interessante como o rei moabita sabia que ele não estava apenas em guerra contra o povo de Israel, mas contra o Deus que defendia Israel também. Sabe, esses achados mostram que a Bíblia é um livro milenar, com bases históricas confiáveis e que de forma sobrenatural sobreviveu ao longo dos séculos e chegou até você com uma mensagem que pode mudar sua vida.